Olá, alunos! Eu sou a professora mediadora Rosângela e eu estou gravando esse vídeo para tentar esclarecer algumas dúvidas que vocês possam vir a ter na elaboração do mapa da disciplina de auditoria. Então, vamos lá. A primeira aba que vocês têm na planilha disponibilizada no material da disciplina para estar elaborando o mapa é a aba Enunciado. É nessa aba que vocês vão encontrar todas as informações para estar desenvolvendo o mapa, ok? Então, lá vocês vão ter informações como a integralização de capital na abertura da empresa, que foi realizado no ano X0. Isso vocês têm, então, conforme vocês podem ver, no item 1 do enunciado. A partir dessa informação do item 1 é que vocês vão preencher lá no balanço patrimonial a coluna específica do ano X0, ok, pessoal? No decorrer do enunciado, vocês vão encontrar outras movimentações que ocorreram, só que a partir do ano X1, que é o ano que o auditor, no caso vocês, vai estar realizando a auditoria na empresa. Então, vocês leiam com bastante atenção o enunciado. Lá vai ter os cheques emitidos pela empresa para pagamento de fornecedores. Lá vai ter também os percentuais que devem ser destinados para as reservas, sendo elas reserva legal e reserva de expansão. Vai ter também informações com relação à venda que ocorreu, em quantas vezes que foi feito, né, em quantas parcelas para pagamento. Também vai ter informação com relação ao percentual destinado para despesa bancária, percentual esse incidente sobre o valor do boleto bancário, o custo da mercadoria vendida. Então, vocês leiam com bastante atenção todos os itens disponibilizados no enunciado, porque é a partir deles que vocês vão estar realizando, então, a auditoria na empresa, ok? Então, a gente pede lá no enunciado o seguinte, que vocês efetuem. O primeiro passo, então, é efetuar a conciliação bancária da empresa, que vocês vão ter aqui já a abinha específica, conciliação bancária, ok? Então, voltando aqui no enunciado, posteriormente à elaboração da conciliação bancária, vocês vão apurar os saldos das contas duplicatas a receber, depreciação acumulada de veículos, fornecedores, vão elaborar também a DR para obter o lucro do período, destinar esse lucro, então, para as reservas, de acordo com os percentuais informados lá em cima no enunciado, ok? Depois de elaborar esses controles, então, vocês vão estar desenvolvendo o balanço patrimonial de X1 da empresa que vocês estão realizando a auditoria. E aqui no item C, pessoal, do comando ali do mapa, ali vocês têm uma informação que vai ser muito importante na hora de estar elaborando o relatório do auditor, que é ali onde fala que o balanço patrimonial foi disponibilizado pela administração da empresa. Ok? Então, guardem essa informação aí para vocês estarem elaborando depois o relatório de auditoria. Que é, então, o item final ali do comando do mapa, que é emitir o relatório de auditor para a empresa, apontando a opinião, as bases para a opinião, outras informações, responsabilidade da administração e responsabilidade do auditor. Lembrem-se de dar uma olhadinha nas normas, as normas brasileiras de contabilidade relacionadas com o trabalho do auditor, que já estão disponíveis desde a primeira aula lá no material da disciplina. É muito importante que vocês deem uma olhadinha nessas normas, pessoal, porque pode ajudar vocês a estar elaborando principalmente o relatório da auditoria, ok? Então, conforme o professor Rodrigo já mencionou em aula e também nos vídeos que ele disponibilizou, essas duas abas que vêm na sequência do enunciado, chamadas de conciliação bancária e balanço patrimonial empresa, foram os relatórios disponibilizados pela empresa, ok? Não quer dizer, pessoal, que esses relatórios estejam corretos. Pode ser que tenha algum erro. Ah, mas será que tem, professora? Não sei. É justamente esse o trabalho do auditor na prática, não é? A partir dos relatórios que a empresa disponibiliza, ele buscar evidências suficientes que possam embasar, então, a sua opinião, dizendo se está de acordo
os relatórios, né, as demonstrações elaboradas pela empresa ou não. Então, esse é o trabalho de vocês, ok? Então, essa aba de conciliação bancária empresa e a aba de balanço patrimonial empresa são informações para vocês, para poder estar, então, elaborando o relatório final. Nesse primeiro momento, a gente não vai se basear na conciliação bancária disponibilizada pela empresa e nem no balanço patrimonial disponibilizado por ela, ok? A gente vai se basear exclusivamente no enunciado do exercício, no enunciado do mapa. Por quê? Porque esses fatos, sim, a gente pode considerar como corretos, como verídicos. Então, a partir deles, que a gente vai estar elaborando, então, os controles para verificar se as demonstrações elaboradas pela empresa estão corretas ou não. No caso aqui, é o balanço patrimonial que vai estar sendo auditado, ok? Então, o nosso trabalho, pessoal, o trabalho de vocês, começa aqui na abinha conciliação bancária, logo depois do balanço patrimonial empresa. Nessa abinha, vocês vão estar realizando, então, os lançamentos que dizem respeito à movimentação do banco. Então, ali, o valor da operação, do saldo anterior, é o saldo de X0, tá? Onde que eu pego esse saldo, professora? Esse saldo aqui, vocês vão pegar a partir dos fatos que tem lá no enunciado. A partir do fato 1, vocês já conseguem identificar qual que é o valor que vocês têm no banco no início do ano X1, ok? Então, informa aqui o valor do saldo anterior bancário, se é um saldo credor ou devedor, ok? Na sequência, já informe as movimentações que ocorreram no banco, informando a data, o que foi que aconteceu, foi cheque compensado, foi recebimento de duplicata, né? Informe aqui, informe o valor e já vai informando o saldo acumulado. O que é o saldo acumulado, professora? Pegue o saldo aqui anterior, que você tinha no início do ano X1, e some ou debite os valores que vocês forem lançando aqui na sequência, ok? E aqui nessa coluninha, informe se é débito ou crédito. E vá fazendo isso a partir das informações que você tem no enunciado até o final. Até vocês chegarem num saldo final bancário que coincida com o relatório lá emitido, a confirmação externa que vocês obtiveram, que essa informação está lá no enunciado também, do gerente da conta, informando qual que era o saldo final em 31/12 de X1, ok? Então, todos os lançamentos que vocês vão fazer aqui tem que chegar no saldo final igual ao saldo informado pelo gerente da conta, ok? Beleza, terminamos conciliação bancária então. Vamos para duplicatas a receber. Nessa abinha de duplicatas a receber, vocês vão informar somente as movimentações das duplicatas originadas da venda. Então, o que vocês têm que informar aqui? A data do recebimento. Ah, professora, mas a data do recebimento mais dos valores que foram recebidos ou dos valores que tem para receber? De ambos, pessoal. Aqui vocês vão informar todas as duplicatas que foram emitidas pela empresa, ok? Então, coloque aqui a data do recebimento. Na sequência, informe o valor bruto, que é o valor da parcela, ou seja, o valor do boleto, ok? Na sequência, informe qual que é o valor que foi ou que será, né? Porque podem ser duplicatas já recebidas ou a receber. Então, informe o valor aqui que foi ou que será descontado referente a despesas bancárias. Ah, professora, qual que é o valor? Lá no enunciado, vocês têm certinho qual que é o percentual incidente sobre o valor do boleto que é referente às despesas bancárias, ok? Então, informe aqui o valor. Na sequência, na coluninha E, informe qual que será, então, o valor líquido que foi ou que será disponibilizado na conta corrente da empresa, ok? Esse foi ou será, pessoal, vai depender se a duplicata já foi recebida ou está a receber. E é justamente essa informação que vocês vão colocar aqui na situação em 31/12 de X1. Aqui, pessoal, não é para colocar valor acumulado. Aqui é a situação recebido ou a receber. Ah, professora, mas por que tem que colocar recebido ou a receber?
Porque vocês vão verificar no decorrer aqui da elaboração do controle das duplicatas que a maioria delas já vai ter sido recebida pela empresa. Mas vão restar duas cujo vencimento é para o ano seguinte. E lembre-se que vocês estão fazendo auditoria do período de X1. E vocês vão identificar que duas duplicatas vencem em X2. Então, essas duas duplicatas, a situação delas aqui em 31/12 de X1 vai ser a receber, ok? Não vai ser recebido, esse valor não vai ter entrado na conta da empresa e a empresa vai continuar com esse valor a receber. Essa informação, pessoal, é muito importante, porque essas duplicatas que ainda não foram recebidas, vocês vão informar lá no balanço patrimonial como duplicatas a receber. E as duplicatas que já foram recebidas, professora? Essas duplicatas que já foram recebidas, elas vão ser somadas no saldo bancário da empresa, ok? Então, é muito importante vocês destacarem se esses valores já foram recebidos ou não. Outra questão, o porquê é muito importante vocês identificarem que já foi recebido ou não a duplicata, é que as despesas bancárias, pessoal, elas incidem sobre os valores que foram recebidos. Explicando de outra forma. O banco só vai cobrar a despesa bancária da empresa no momento em que o cliente pagar o boleto, quitar aquela duplicata. Não existe despesa bancária sem a quitação do boleto, ok? Então, para esses valores que a empresa ainda não recebeu, não existe despesa bancária. Entenderam por quê? Porque a duplicata ainda não foi paga. Então, quando vocês forem informar lá na DRE o valor de despesas bancárias, fiquem atentos, porque esses valores de despesas bancárias das duplicatas que ainda estão a receber, não existe, pessoal, ok? Não é devido. A empresa não tem essa obrigação com o banco ainda. Ela terá apenas no momento da quitação da duplicata, ok? Então, isso é o que vocês vão ter que considerar no momento de realizar, então, o controle aqui das duplicatas a receber. A próxima abinha que a gente tem ali disponível é a aba depreciação acumulada de veículos, que é o único bem que a empresa tem, né? Então, ali vocês vão informar o item patrimonial, que no caso é o veículo, qual que é o valor desse bem. Ah, professor, onde que eu encontro esse valor do bem? Pessoal, tá tudo no enunciado, ok? Fiquem atentos, leiam com bastante atenção o enunciado. É lá que vão estar todas as informações para vocês estarem fazendo o mapa. A taxa de depreciação anual e qual que é o valor da depreciação anual, que é só multiplicar o valor do bem pela taxa, ok? Na sequência, a gente tem o controle de fornecedores, que segue a mesma lógica da duplicatas a receber. A diferença é que agora, em vez de ser um valor que a empresa tem para receber, é o valor que ela tem para pagar. Ok? Então, ali, vocês informem qual que é o vencimento dos cheques, né? Porque a empresa pagou os fornecedores com cheque. Com cheque, professora? Mas como assim? Tá lá no enunciado, ok? Então, informem aqui qual que é o vencimento do cheque, qual que é o número do cheque, qual que é o valor. E a situação, a mesma coisa que duplicata a receber, pessoal. Não é para colocar valor aqui. Aqui é para vocês informarem se esse cheque já foi pago ou está a pagar. E por que essa informação é importante? Justamente para vocês estarem fazendo o balanço patrimonial. Porque da mesma forma que os valores da duplicatas a receber, vocês vão lançar lá no ativo de vocês como duplicados a receber, os valores que ainda não foram recebidos pela empresa, vocês também deverão lançar em fornecedores, lá no passivo, os valores que a empresa ainda tem para pagar. Mesmo que ela tenha emitido o cheque, mas o cheque ainda não foi compensado. Então, na hora que vocês estiverem fazendo esse controlinho aqui dos cheques que foram emitidos para o pagamento do fornecedor, vocês vão identificar que 3 deles ainda não estão pagos. Por quê? Porque eles vão ser pagos, eles estão pré-datados para o período seguinte à realização da auditoria. Eles estão pré-datados para o ano X2. Então, esses cheques aqui ainda não foram pagos, eles vão estar a pagar.
e eles deverão ser considerados na hora que vocês forem fazer o balanço patrimonial lá na conta fornecedores, ok? Depois da BIA fornecedores, a gente tem a DR. Ah, professora, por que precisa fazer a DR? Porque lá no enunciado está pedindo para vocês elaborarem, calcularem qual que é o lucro da empresa. Então, o lucro, como vocês já sabem, a gente obtém a partir da demonstração do resultado, ok? Então, vocês vão identificar que ali tem duas colunas na DR, uma do ano X0 e uma do ano X1. Ah, professora, mas X0 não teve movimentação nenhuma. Ok, então deixe tudo lá zerado. Ah, mas como é que eu sei que não teve movimentação, professora? Porque lá no enunciado é dito e aqui embaixo também, ó, em X0 não houve movimentações conforme o enunciado do exercício. Ok? Então aqui vocês deixem tudo zerado mesmo. Então, os lançamentos que vocês deverão fazer para saber qual foi o lucro da empresa em X1 vai começar aqui, né? Na coluninha D. Então, vocês informem ali qual foi o valor das vendas, se teve venda à vista e venda a prazo, e totalize aqui o valor total, então, da receita com vendas. Deduções sobre a receita bruta. Ah, professora, mas não falou nada sobre... Não falou nada sobre os impostos, os tributos lá no enunciado. Realmente, pessoal, não foi dito, porque conforme o professor Rodrigo já gravou um vídeo que foi disponibilizado para vocês, não foi o intuito do mapa entrar nessas questões tributárias, porque vocês já sabem que dependendo do regime tributário da empresa, dependendo do produto que está sendo vendido, há especificidades com relação à tributação. Então, não foi o objetivo do mapa entrar nessas questões tributárias, mas é bom vocês lembrarem que toda venda tem incidência de tributos, não é? Então, não quer dizer que, professor, então tá errado o exercício. Não, pessoal, não é que tá errado. Para esse momento, para o objetivo da atividade, a questão da tributação era irrelevante, ok? Então, aqui nesse campo, deduções da receita bruta, vocês deixem zerado, porque como não foi dado informações referentes à tributação, considerem como zero, ok? Mas saibam que existe tributos nas operações de venda, ok? Para todas elas. Então, totalizem aqui qual foi a receita líquida, informem o custo da mercadoria vendida, que vai estar disponível essa informação também lá no enunciado, assim como o valor das vendas. Totalizem aqui qual foi o lucro bruto, então, da empresa. Informe quais foram as despesas de venda, que no caso aqui já está até discriminado para vocês qual despesa que tem, que é a depreciação do veículo, né? Então, informem aqui também. E não esqueçam, pessoal, de ir totalizando os grupos e subgrupos, ok? Aqui, ó, vocês verificam que tem despesa de veículo, que está dentro do grupo despesas de venda. Então, coloca o valor aqui também. Que está dentro do grupo despesas, então coloca o valor aqui também, ok? Mas não esqueçam de, na hora de totalizar tudo, não considerar o mesmo valor mais de uma vez, tá bom? Então, aqui informe o resultado antes das receitas de despesas financeiras, para posteriormente informar quais foram as despesas financeiras da empresa. Lembrando que, dentro dessas despesas financeiras, estão as despesas bancárias, que são aquelas despesas incidentes sobre o recebimento das duplicatas, não é? E lembrem daquela informação que eu passei para vocês na hora que a gente estava fazendo o controle de duplicatas a receber. Só existe a despesa bancária na quitação do boleto, na quitação da duplicata. Sem a quitação, não existe essa despesa bancária. A empresa sabe que terá que pagar, mas não é um valor devido. Porque isso acontece, por exemplo, do cliente não pagar o boleto e efetuar uma transferência bancária para a empresa. Essa despesa bancária não vai existir, porque foi feito por transferência, não houve a quitação do boleto, ok? Então, fique claro para vocês que os valores que vão ser lançados aqui de despesa bancária é o total dos valores das duplicatas que foram recebidas. O total das despesas bancárias referente às duplicatas que foram recebidas, ok? As duplicatas que estão a receber
não geraram ainda as despesas bancárias, então não entra aqui na DR. Esse valor dessas duplicatas que estão a receber, o valor das despesas bancárias, né, relacionadas a elas, vai entrar no período X2, se o cliente pagar pelo boleto, ok? Então, finalmente, aqui vocês informem qual foi o lucro do período da empresa. Tá, a partir desse lucro, então, a gente vai para a binha seguinte, que é a binha de reservas. Aqui vocês deverão informar, então, qual foi o lucro obtido lá na DR. A partir desse lucro apurado, vocês vão calcular, então, as reservas. Ah, professora, mas como que eu vou fazer isso? Pessoal, tá ali, da mesma forma que está no enunciado, o percentual que é destinado para cada reserva. Então, para a reserva legal, vocês vão informar um valor de 5% referente a esse lucro apurado. Para a reserva de expansão, vocês vão informar um valor de 95% desse valor, que no final tem que totalizar, então, o lucro do período, ok? Na sequência, a gente tem o balanço patrimonial. Aqui no balanço patrimonial, pessoal, assim como na DR, tem duas coluninhas, uma do período X0 e uma do período X1. Diferentemente da DR, que como não teve movimentações da empresa, não teve valores na DR de X0, mas existe valor existe valor no balanço patrimonial de X0. Por quê? Porque lá em X0, conforme vocês podem ver no item 1 denunciado, houve integralização de capital na empresa. Então, teve lá um valor destinado para banco e uma integralização de capital com veículos. Então, a partir do item 1 denunciado, é que vocês vão preencher aqui, então, as informações do balanço patrimonial do período X0. Ok, pessoal? E X0 não vai ter passivo, porque a empresa não teve operações. Ela iniciou as suas operações em X0, mas não movimentou. Então, já fica uma dica, vocês vão ter só valores de ativo e PL, ok? E o ano de X1, professora, eu vou preencher como aí no balanço patrimonial? Vai ser justamente, pessoal, a partir dos controles que vocês efetuaram nas abas anteriores também, além das informações do enunciado. Então, nesse momento aqui, vocês vão colocar, por exemplo, em banco. Qual foi o saldo do banco em X1? Vocês fizeram lá a conciliação bancária, lembra? E chegaram num saldo final de X1. Vai ser exatamente o saldo que vocês encontraram na conciliação bancária que vocês vão informar, então, no balanço patrimonial aqui, banco. Ok? Duplicatas a receber. Lembra do controle que vocês fizeram das duplicatas? A maioria delas já tinha sido recebido. Esse valor já está lá no banco. Mas lembra que ficaram duas duplicatas ainda a receber? Vai ser esse valor que vocês vão lançar lá no balanço patrimonial, duplicatas a receber. E lembre-se que o que a empresa tem para receber é o valor bruto, pessoal. Lembra? A despesa bancária ainda não existe. Ok? O imobilizado veículos é o valor que vocês têm lá no item 1 do enunciado. Então, a partir de lá, vocês vão obter esse valor para preencher aqui. O valor da depreciação, vocês calcularam também, lembra? Uma BIA específica lá, depreciação? Esse valor aqui, depreciação anual, é o valor que vocês vão informar, então, aqui no balanço patrimonial, depreciação acumulada de veículos, ok? Fornecedores, pessoal. Lembra daquela BIA fornecedores que a gente fez? A maioria estava pago dos cheques, né? Mas, lembra, ficaram 3 cheques ainda que não haviam sido pagos. Exatamente esse valor dos 3 cheques é que vocês vão informar aqui no balanço patrimonial de X1 em fornecedores, ok? O patrimônio líquido, o que vai mudar de X0 para X1 são as reservas, que vocês também calcularam lá naquela binha reservas, ok? Então, não tem segredo, pessoal. É a partir dos controles que vocês efetuaram e das informações do enunciado que vocês vão preencher o balanço patrimonial, ok? Por fim, a gente tem o relatório da auditoria. A base para vocês fazerem o relatório da auditoria vai ser os controles que vocês efetuaram,
assim como as informações que foram disponibilizadas pela empresa. Então, aí sim, nesse momento, vocês confrontam a conciliação bancária da empresa com a conciliação bancária de vocês, o balanço patrimonial da empresa e o balanço patrimonial elaborado por vocês. Por quê? Porque aí vai ser um embasamento para vocês preencherem o relatório da auditoria. Então, vamos lá. No primeiro campo ali, opinião, aqui, pessoal, existem alguns elementos principais que vocês devem abordar. Mas fiquem tranquilos, elaborem o texto, leiam as normas, né, que a gente disponibilizou e elaborem o texto da maneira que vocês acharem conveniente. Só não ultrapassem o limite de linhas. Por quê? Porque uma das características do relatório do auditor é ser apresentado de uma forma resumida e clara, ok? Então, existem alguns pontos principais para serem abordados e é isso que eu vou falar para vocês. No campo opinião, existe a data de realização da auditoria, que é um item principal para vocês considerarem aí. E qual foi, por fim, então, a opinião do auditor? Foi uma opinião adversa? Foi uma opinião com ressalva, sem ressalva? É isso que vocês têm que informar aqui. E na sequência, o porquê dessa opinião. Mas o porquê, pessoal, não é informando as contas que encontraram divergências, nada disso. Aqui é uma forma bem resumida. Então, foi dado, por exemplo, um parecer, uma opinião sem ressalva, porque não foram encontradas distorções relevantes, ok? Então, é isso, é uma forma bem resumida aqui. No campo seguinte, a base para a opinião, vocês vão informar, por exemplo, esses itens aqui que eu coloco como itens principais, ok? Mas, novamente, fiquem tranquilos quanto à elaboração do texto. Lógico, dediquem-se para fazer da melhor forma possível, mas será considerado se vocês abordaram os tópicos principais em cada campo, ok? E se não extrapolaram também o limite de linhas. Então, no campo base para opinião, é importante vocês informarem quais normas que conduziram os trabalhos da auditoria, qual foi a demonstração contábil auditada, quais contas dessa demonstração contábil apresentaram distorções e como que estavam essas distorções, elas eram generalizadas, a demonstração como um todo ou não. Então, esses são alguns tópicos principais para vocês estarem abordando aqui, ok? No tópico seguinte, outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor. Aqui, pessoal, não houve outras informações, tá? Então, vocês podem preencher aqui que não foram solicitadas outras informações e nem emitidas outras informações, ok? Então, esse campo aqui, vocês podem preencher exatamente isso. Quanto ao campo responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações contábeis, aqui, pessoal, o que é primordial vocês informarem é que a administração da empresa, ela foi responsável pelas informações contábeis ou não? Lá no enunciado tem uma dica sobre isso. Lembra na hora que a gente estava começando o vídeo, eu falei? Então, é nesse campo aqui que vocês vão informar se a administração foi responsável ou não pelas informações contábeis, se essa administração será responsável ou não também por efetuar possíveis ajustes que possam vir a ser necessários após a auditoria. Ok? Então, esses são alguns itens principais para vocês abordarem nesse campo. No campo responsabilidade do auditor, pela auditoria das demonstrações contábeis, a mesma coisa. Alguns tópicos principais para vocês abordarem. Qual foi a responsabilidade que o auditor assumiu ao aceitar o trabalho de auditoria? Né? Qual foi o objetivo dele? O que ele tinha que fazer nesse trabalho? Lá no enunciado está falando. Né? E de qual período que foi a demonstração auditada? O auditor possui responsabilidade sobre outras demonstrações não auditadas? Se sim, quais? Se não, então coloque lá que ele tem responsabilidade somente perante a demonstração tal que foi auditada. O auditor, ele possui responsabilidade sobre fatos anteriores ou posteriores ao período auditado? Se sim, coloque que sim, que ele tem. Se não, coloque que não. Por quê? Porque é importante delimitar a responsabilidade do auditor. Ok? Então, pessoal, é basicamente isso o mapa de vocês.
Eu espero ter ajudado, ter esclarecido algumas dúvidas, mas caso ainda vocês tenham alguma dúvida, pode mandar mensagem para mim pelo estúdio e a gente vai conversando, ok? Só não percam o prazo, pessoal, porque vocês sabem que o mapa ele vale uma notinha considerável, que pode fazer a diferença depois na nota final da disciplina, ok? Então não deixem de fazer, é muito importante. Se tiverem dúvidas ainda, mande mensagem para mim e eu vou buscar ajudar vocês e esclarecer, tá bom? Eu fico à disposição. Um abraço.